Olá, muito bom dia. Amanhã, dia 26 de junho, é o Dia Mundial contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, criado em 1987 pela Organização das Nações Unidas para conscientizar o combate contra o uso de drogas ilícitas, principalmente entre os adolescentes e os jovens. E no programa de hoje, vamos conversar com especialistas sobre como os entorpecentes agem no organismo e como é possível se livrar desse vício. O nosso primeiro convidado de hoje está aqui ao meu lado, é o doutor Guilherme Augusto Rodrigues do Prado. Ele é neurocirurgião e também neuroradiologista intervencionista. Bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Doutor, existem várias drogas ilícitas, né, que a gente conhece, maconha, cocaína, crack, mas de um modo geral, como é que essas drogas agem no organismo da pessoa? Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente vai falar de um tema bem complexo, que é o abuso das drogas, né? E por que esse é um tema tão complexo? Porque a sensação de recompensa é basicamente o mecanismo de todas as drogas que agem no nosso cérebro. Então, a gente vai falar de uma situação em que a sensação de bem-estar provocado por um agente químico pode fazer com que nós sintamos-nos melhor, que a gente fique bem. E isso é um problema, porque é uma questão relacionada à recompensa. Então, como o nosso cérebro reconhece isso, é um dos problemas que leva à dependência dos pacientes. E todos esses efeitos dessa recompensa acontecem com todas as drogas ilícitas? Isso. Algumas são até piores, né, do que outras, mas a gente não pode esquecer das lícitas também, né, uma vez que elas podem ter acesso, as pessoas podem ter livre acesso a ela a um custo relativamente baixo, e que também vão determinar sensações de recompensa com aumento pelo nosso corpo e a dependência por conta disso. Doutor, e logo na primeira vez que a pessoa experimenta, ela já pode ter essas sensações, já vem os malefícios? Sim, os malefícios já são imediatos e têm duração de curto, médio e longo prazo. Lembrando que as drogas, principalmente, elas agem inicialmente no cérebro, mas os efeitos circulatórios, cardiológicos, sobre o fígado, sobre a pele, sobre a circulação geral do corpo, existem, são muito grandes em algumas situações e, inicialmente, o paciente já se torna afoito, ele quer aquela droga cada vez mais. E tem alguma droga que a gente pode dizer hoje em dia que é a mais perigosa? A gente sabe que o crack, né, acaba preocupando muito, a gente vê a situação que as pessoas ficam. Seria a mais perigosa? Tem outras? É um ponto interessante porque a gente não contempla apenas a droga, né? Tem uma que, por exemplo, chama-se Crocotril, né, que é uma droga que ela é altamente viciante, letal. Ela causa necrose da pele, a pele fica assemelhada como se fosse de um crocodilo, daí o nome dela. E com o paciente acordado. Então, tem fotos feias na internet dessa droga. Só que ela, felizmente, não é muito comum no nosso meio. No nosso meio, o que é mais triste e, infelizmente, prevalente é o crack, né? Mas a heroína, das que a gente tem mais acesso ao dito convencional, seria a pior. Também tem as drogas sintéticas, né, doutor? Como a metanfetamina, também prejudica bastante. Nossa, esse é um ponto muito crítico. Por quê? Porque muitas dessas drogas, é interessante lembrar o início delas. Elas foram usadas na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como drogas que aumentavam a capacidade de percepção, de alerta, de interrupção da fadiga e do cansaço. Então, muitas dessas drogas começaram a ser utilizadas nessa época e os efeitos de longo prazo foram aparecendo. Algumas, inclusive, fazem perder peso. Inclusive, as anfetaminas têm a prescrição médica assegurada como inibitor do peso, né? O problema é quando isso vai para um laboratório, são adicionados outros produtos e, por conta disso, elas se tornam um pouco mais perigosas. Doutora, a gente sabe que tem algumas drogas, né, novas, né, que vão surgindo, K2, K4, K9. Qual que é a diferença desses entorpecentes para os que já existem? Basicamente, as drogas K, né, a droga zumbi, que as pessoas têm falado muito, a menção delas é a super maconha, né? Não, na verdade, isso não é um termo muito correto, isso é usado mais pelos dealers, né, pelas pessoas que comercializam, tentando de alguma maneira angariar o usuário da maconha, né? O problema é que essa droga, de novo, ela é levada para o laboratório, é feito um trabalho sobre ela de, digamos, mudança das suas propriedades químicas, ela atua como a maconha,
só que ela age principalmente sobre os receptores alucinógenos. Então, ela é uma droga que causa uma alteração completa da percepção, e obviamente botando não só a vida do paciente, mas de terceiros em risco. E a forma como ela é preparada para consumo é a que determina isso, K2, K4 ou K9. K2, quando ela é borrifada no papel, né? K4, quando ela é borrifada junto do tabaco para ser fumada, e a K9, quando ela é associada à heroína ou ao crack. Então, aí você consegue ver como o efeito cumulativo é assustador. A chegada dessas novas drogas é uma situação muito preocupante, né, doutor? É um sério problema de saúde pública, uma vez que a incapacidade que ela causa aos pacientes é enorme. Né? A gente nunca pode esquecer que crianças estão amplamente em centros menos assistidos, expostas a essas drogas, quer dizer, com o cérebro em formação, muitas crianças entram dentro deste mundo, são forçadas a entrar dentro desse mundo, e os próprios adultos também, né? Numa situação de entrada no mundo das drogas, a saída é muito complicada. Dependendo aí do estágio do vício, né? Pode se tornar irreversível ou sempre tem um tratamento? Como que é? Muitos pacientes têm me procurado no consultório após conseguirem sair, vencer essa briga contra as drogas e perguntando, será que eu tive alguma lesão cerebral por conta disso? Então, infelizmente, as drogas, como elas afetam o mecanismo de produção de dopamina, a maior parte delas no nosso cérebro, a gente vai ter áreas que vão ser comprometidas para isso. Né? E cérebro e medula não regeneram. Né? Lesados, destruídos, eles se tornam destruídos. Então, o grande ponto a ser percebido pelo paciente é o como isso mudou a sua vida, mas o como você vai se adaptar nessa nova fase longe das drogas. Doutor, para a gente encerrar, então, é importante deixar esse alerta, né? Às vezes até uma dose, começar nem começa, porque os problemas são muito grandes. São enormes, os problemas são muito difíceis, custosos, penosos de serem ultrapassados, muitas vezes com muitas estratégias que vão não só do apoio familiar, medicamentosa, psicológica, às vezes até internações hospitalares, mas também toda uma questão de suporte para fazer com que o paciente mantenha-se longe disso. Né? Então, é muito fácil entrar, mas é extremamente difícil de sair. E também precisa aí do apoio também de família e amigos, né, para poder se livrar do vício, né, doutor? Exato. E é como as drogas, elas circulam os meios, todos eles, né, sejam universitários, sejam as festas, seja o entretenimento, seja o meio de trabalho, é muito fácil acesso. Então, é importante que a gente reconheça os malefícios dessa questão. Certo. Muito obrigada pela participação, viu? Até a próxima oportunidade. Obrigado. O Diário Comunidade faz uma pausa e no próximo bloco vamos conversar com uma psicóloga que vai falar sobre o tratamento de quem sofre com o vício das drogas. É um instante só.